Oi, pessoal. Então vamos começar agora a nossa quarta live aí da ED, né? A gente tem feito isso todas as terças. Hoje, então, a gente vai conversar um pouquinho sobre o Conselho dos Técnicos, né? Vamos conversar, tô vendo aí o pessoal entrar, os colegas, os alunos, coisa boa, mata a saudade, né? Então a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre com o gerente geral lá do CRT, né, que aceitou o nosso convite, para a gente falar um pouquinho, então, tirar as dúvidas sobre esse novo conselho, então, né? Eu peço que vocês vão mandando as perguntas aí que vocês tenham, que aí a gente vai tentando responder na medida do possível, tá? Aproveitem para fazer bem essa interação. Eu vou convidar aqui, então, o Maurício, tá? Que vai conversar com a gente. Estreando, então, né, nesse mundo das lives aí, assim como todos os colegas também que já passaram, né? Então, oi, tudo bem, Maurício? Boa noite, professora Aline. Tudo Prazer estar certo? aqui com você nessa empreitada. Ah, Tudo igualmente. certo. Eu já estava de antemão dizendo para eles que nós somos dois estreantes nesse mundo das lives, né? Então, que estamos fazendo o melhor que podemos aí, né? Bom, então eu Isso. estava começando a te apresentar, né? Eu vou falar rapidinho, vou deixar que tu te apresente mais detalhadamente, então, né? O Maurício, ele até teve lá fazendo a palestra para a gente lá na ED, né? Então lá a gente convidou alguns alunos, então teve lá conversando com os professores, assim que saiu o decreto com a função das atribuições dos técnicos, né? A gente fez o contato, então, e o CRT nos atendeu, né? E a gente conseguiu, então, se aproximar. E o Maurício já esteve lá conversando com a gente, né? O Maurício é técnico também, né? Só que é técnico em mecânica, não em edificações, né? Formado pelo Parobé. E também já foi conselheiro do CREA, né? Naquela tua que é o breve currículo ali tu nos mostrou, então já tem bastante experiência nesse mundo dos conselhos, né? Então a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre o conselho esse novo conselho aí, tu vai apresentar um pouquinho pra gente, né? A gente vai falar um pouquinho das atribuições, vai fazendo uma interaçãozinha e vai tirando umas dúvidas. Eu vou mais assim ir te perguntando algumas coisas, assim, né? Mas eu vou deixar tu ir falando, né? Mais ou menos naquela organizaçãozinha que a gente fez. Então, vou deixar para tu te apresentar aí, né? Então, falar um pouquinho para a gente de ti e falar um pouquinho desse conselho, então, do CFT. Ok, professora. Bem, então, como a professora já falou, hoje ocupo o cargo de gerente geral do CRT-RS, né? Na verdade, nada mais é do que um faz-tudo, né? Porque o conselho tem uma estrutura ainda muito pequena, porque tem uma história muito pequena ainda, né? A lei que criou os conselhos, o sistema todo, é de março de 2018, né? De lá para cá, então, temos lutado aí para cumprir com a obrigação, né? Com as atribuições legais, dando o registro, né? Fazendo o registro dos profissionais, das empresas, e buscando o pleno exercício profissional, né, de acordo com as atribuições descritas em lei. Né? Essa é a nossa atividade. Tá? Nós estamos usando aí um pouco da experiência que obtivemos durante 9 anos como conselheiro do CREA, do Rio Grande do Sul, né? Dos quais durante 3 anos fomos diretor financeiro dessa instituição. Então isso foi um aprendizado muito grande, né? Porque a legislação profissional normalmente ela não é aprofundada na escola nem na academia, né? Ela é deixada um pouco de lado e o profissional, quando sai para o mercado de trabalho, se depara com uma série de dificuldades que são impostas pelo desconhecimento da própria legislação profissional. Então, esse é o nosso papel, né? E é para isso que acho que estamos aqui nessa noite. Isso aí. A gente até aborda, né, nas disciplinas um pouco sobre isso, né? Sobre as atribuições, né? Enfim, eu sempre brinco com eles, né? Como é que é a frase que o tio do Homem-Aranha disse para ele, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Então a gente fala um pouquinho sobre as responsabilidades que eles têm, né? Que eles sempre têm um anseio. O que eu posso assinar? O que eu não posso assinar? Eu sempre digo, não é assinar, né? O assinar é se responsabilizar, né? Então eu sempre brinco, né? Que nem Exatamente.
seu Zé, aquele, né, o pedreiro da esquina lá, que, né, às vezes vai lá e diz, só assina aqui para mim, né? Mas o que é assinar ali, né? É toda a responsabilidade, então, que implica. E a gente tem os conselhos exatamente para isso, né? Para organizar a gente e para isso tudo funcionar, né? Essa responsabilidade toda Sim. funcionar. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente, então, assim, como é que se deu essa transição do CREA, porque até então, né, a gente sempre, eu já ministrei essa disciplina de legislação também, né, a gente sempre falava, explicava, né, no CREA, então, né, que o CREA tinha, então, também acolhido os técnicos e que tinha algumas restrições, né, até inclusive das atribuições deles. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho, né, nessa história, assim, brevemente, porque a gente quer abordar uma Sim. série de assuntos, né, mas falasse um pouquinho, então, como é que surgiu esse Conselho dos Técnicos. Tá certo. Bom, a profissão dos técnicos ela foi reconhecida em 1968, né, pela Lei 5.524. Depois, em 85, né, a partir de uma série de lutas aí travadas pela categoria, surgiu o decreto que regulamentou a lei, né, o decreto 90.922, que traz ali todas as atribuições genéricas dos técnicos industriais em todas as modalidades, tá? E, tanto a Lei 5.524 como o decreto determinavam que para o exercício, o livre exercício da profissão, os profissionais deveriam estar registrados em conselho. Qual era o conselho que tratava de todas as engenharias nessa época, né? Era o CREA, né? O CREA, inclusive, tratava da engenharia de uma forma geral, tinha mais de 1.000 títulos ligados ao CREA, né? E os técnicos era mais uma categoria que estava ali, tá? Como era uma categoria que entrou meio que como um apêndice, ela não era, vamos dizer assim, objeto de discussão ou de fiscalização ou de cuidado, né? Porque num primeiro momento não havia nem a representatividade dos técnicos nas câmaras especializadas do CREA, né? Isso aconteceu a partir do ano 2000, que também foi uma luta bastante forte, né? E era uma representatividade muito relativa, porque era um técnico industrial numa câmara especializada que tinha 20, 30 engenheiros, ou arquitetos, no caso da arquitetura, quando ainda estava lá, né? Sim. Isso realmente era difícil, né? Era um passo para frente, dois para trás. E há nos conselhos, né, a gente não pode negar, sempre uma preocupação com o mercado de trabalho. E é uma preocupação legítima, né? E aí, nesse aspecto, quem pode mais chora menos. É mais ou Sim. menos assim, né? Nesse Então, caso, nessa chorava mais, onda, né? né? Quem podia mais Na chorava verdade, mais. nós éramos os que mais chorávamos. Nessa época, então, né, e durante todo esse tempo, os técnicos foram tentando dar uma solução melhor para as suas atribuições que já estavam previstas em lei, né? E um dos caminhos, então, trilhados, né, quando se viu que não havia uma possibilidade de evolução dentro do próprio sistema CONFEA-CREAS, foi a criação de um conselho próprio, né, o que acabou acontecendo em março de 2018. Né. Então, foi uma composição de vários fatores que coincidiram para que isso fosse criado. Né. Bom, a partir daí, né, houve uma luta de mais de 40 anos para se chegar ao conselho, e quando se chegou ao conselho se descobriu que a luta estava recém começando, Sim. porque tinha tudo por fazer, né? E ainda temos, né, um caminho muito longo aí para percorrer, né? Sim, quando a O gente sistema conversou na contratual, primeira vez ali, vocês estavam recém se organizando, né? Recém tinham montado a isso, diretoria, enfim, né? E isso foi no isso, início do ano passado, né? Então é muito novo isso. ainda tudo. Nós acabamos de completar um ano, né? Sim, Dia sim. 12 dia 12 de abril, Nossa, completamos um ano. é que com esse tempo a gente Então, fica meio perdido, né? Com essa função do isolamento, a gente fica meio atrapalhado. há muito pouco tempo, né? Sim, E aí estamos nessa caminhada, né, de nos dar a conhecer, né, e é importante, então, essas participações em instituições, como é o caso do IFSU, né, que é uma das instituições de ensino técnico mais tradicionais do Brasil, né. A minha profissão de técnico me deu a oportunidade de viajar por grande parte do território brasileiro, né, e conheci
técnicos formados em vários estados, né, e escolas, né, porque tive por um tempo ministrando aula em escolas técnicas, né, conheci várias estruturas, então, né, inclusive os Cefetes e depois os IFES do Rio de Janeiro, né, que também são bastante tradicionais, mas cá entre nós nada se compara à tradição que tem o IFSU. Né? Acho que é uma escola basilar para a formação dos técnicos no Brasil. Eu sou até suspeita em falar, né? Porque eu sou filha da escola técnica, na verdade, né? Eu me formei ainda não era nem Cefet, era escola técnica, né? E depois teve toda essa caminhada para Cefet, para IFE, né? Hoje com essa expansão, então, né? Dos 14 campos, mas na verdade nasceram da escola técnica, né? Hoje nós estamos espalhados por várias cidades ali, né? Mas nasceram da tradicional escola técnica, né? Então, os meus colegas mais antigos, inclusive, não têm dificuldade de dizer IFSU, né? Eles falam de pronto PTFPEL. Eu tenho também. Eu agora, claro, depois de tanto tempo dando aula, eu acabei acostumando, mas muitas vezes eu dizia lá na escola, né? E aí fica essa referência, né? Mas então, como você está falando, né? Recém vocês fizeram um ano, eu até não tinha me dado conta, assim, que era tão próximo, porque a resolução de vocês foi que o Conselho criou, então, né, regulamentando, então, essa profissão, detalhando mais as atribuições, né, porque o que se tem lá na lei são coisas mais genéricas e sobre o técnico em edificações, especialmente, tem dois parágrafos ali, né, na verdade, que diz ali a função do que o técnico pode fazer. E aí... Isso. A resolução essa, né, a 58, né, de março de 2019, é que buscou, então, detalhar isso, né? E aí, de pronto, quando a resolução saiu, que a gente viu, então, né, que isso estava valendo, a gente já se deu conta que a nossa matriz curricular não estava bem alinhada, né? Estava ainda com a função daquela coisa de não poder assinar, né? Vamos falar assim, né? Se responsabilizar, então, por estruturas de concreto armado, né? Por estruturas metálicas, enfim. Sim. E aí a gente se deparou com a resolução, então, dizendo outras coisas, né? Expandindo, então, aquele pequeno parágrafo que estava lá na lei. E aí a gente logo já quis se aproximar, então, né, do Conselho. Eu, na época, ainda estava na transição Jaguarão-Pelotas, então eu fiquei meio no caminho dos dois campos, né, do IFSU. Os dois cursos de edificações. E aí a gente logo quis buscar essa aproximação, né? E aí eu lembro que vocês estavam se organizando, enfim, e a gente começou, então, a conversar. Porque na época que vocês montaram o conselho, as instituições de ensino não se aproximaram muito, não estavam muito próximas dessa montagem. Né? Muitas até custaram a se dar conta, né, que havia mudança. Porque, veja bem, quando a lei foi promulgada, não existia o conselho, tá? Isso março de 2018. A lei dizia que a transição se daria até setembro daquele ano, né? Até setembro daquele ano. Então, mas em setembro nós não tínhamos nem o sistema Confecran deixou para repassar os recursos no penúltimo dia, né? Então, não tem como tu pegar aquele quantidade de recursos, bom, agora vou alugar a sala, vou comprar equipamentos, vou contratar pessoas e tal. Então, tudo isso foi demorando, tá? E a transição se deu como num estalar de dedos, né? No dia 22 de dezembro de 2018, simplesmente os CREAs no Brasil todo pararam de atender os técnicos e os CRTs, né, e os CFT tiveram que começar a atendê-los, né? Então imagine o transtorno disso tudo, né? Tanto para os profissionais, né, como também para o próprio sistema, né? Mas conseguimos sobreviver a tudo isso, né? Sim. Então, que tem que criar o problema para criar a solução, não adianta, né? Infelizmente, normalmente é assim que acontece. Né? Primeiro cria as profissões que mais tinham, que eram mais controversas dentro do sistema Confecrea eram justamente as de edificações e as de eletrotécnica. Tá? Justamente aquelas que tinham alguma limitação, vamos dizer assim, mais específica dentro do decreto. Tá? No sistema Confecrea, a engenharia civil, né, que foi, vamos dizer assim, a primeira engenharia no Brasil, né,
ela domina realmente o sistema, né? E em segundo lugar, os engenheiros eletricistas, né? Os que têm mais poder. Isso é tão visível no CREA que os próprios arquitetos, que também se sentiram discriminados, acabaram saindo do sistema. Sim, Deram um bom exemplo para nós que acreditamos que daí era possível. sim, sim. Os E aí a gente arquitetos conseguiu do sair. cal, né? Então aí foi cada macaco pro seu galho, vamos dizer assim, né? Isso, 10 anos após a gente conseguiu sair, tá? E não, sem levar isso em consideração, o CFT, uma das suas primeiras resoluções, regrando, tirando dúvidas, esclarecendo, tratando de pontos omissos do decreto, foi a resolução que trata das atribuições do técnico em edificações, tá? Que realmente há um grande contingente desses profissionais que trabalham Brasil afora, aí, nas grandes obras, infraestrutura, desde a casinha, né, do puxadinho, até grandes complexos, né? Esse técnico está presente, né? E essa Então, resolução foi constituída por um grupo formado por quais segmentos, assim? as resoluções, o sistema, né, ele Uhum. tem algumas comissões permanentes. Uma delas é a Comissão de Educação e Atribuições. Esta comissão é formada por técnicos, né, registrados no sistema, mas que não é obrigatório, mas quase que 100% deles são professores também do ensino técnico, né, ou Uhum. já foram professores, estão aposentados hoje. Uhum. Então, é esse pessoal que trabalha a questão de educação, né, tem uma interface aí com o MEC, né, com as secretarias, no caso do Rio Grande do Sul aqui com a SUEPRO, né, que trata do ensino técnico-tecnológico. É, e existe também, né, hoje no Brasil, uma Câmara, uma comissão parlamentar que trata exclusivamente hoje da educação, né, formada por vários deputados federais que atuam junto a Brasília, que é uma ponte, porque, na verdade, existe um viés político também na educação. Né? E se a gente descuidar esse lado, a gente não consegue avançar de forma alguma. Sim. Então, as resoluções todas, né, inclusive esta, ela é feita. Existem contribuições dos próprios profissionais também, né? Esse canal está aberto, né? Inclusive Sim. os que estão hoje nos assistindo, né? Ó, deu uma travadinha aí, eu acho. Vamos ver. Ah, voltou, Eles voltou. Tinha podem dado uma travada. interagir, eles podem interagir Pode. com o sistema, né? Através dos seus regionais, e essas reivindicações são encaminhadas, né? No próprio regional existe uma comissão de educação e atribuições, né? Os regionais não são responsáveis pelas resoluções, né? Mas eles encaminham, então, demandas para o CFT, para o federal. Sim. Ah, Tá. E tu pode comentar um pouquinho para a gente, até tu vai puxando a discussão, eu vou te complementando. O que que mudou, então, assim, né? O que que ampliou é, do que estava para agora? sim. A questão mais, né, o início da resolução, na verdade, ela repete os itens da Lei 5.524, que Uhum. já dava as prerrogativas de todos os técnicos, né? Que era coordenar, projetar, planejar, orçar e tal, né? Verbos bem abrangentes, vamos dizer assim, né? Depois a lei ela repetiu isso e expandiu tudo isso, né? Só que algumas questões ficaram ou dúbias, né? Ou havia uma interpretação conveniente, muitas vezes, por parte do CREA, para restringir, de certa forma, a atuação dos técnicos, né? No sentido mais de uma reserva de mercado e não de uma justificativa científica para aquilo, né? Então, essas questões foram bem trabalhadas, né, nesta resolução. Né? Por exemplo, a lei diz que os técnicos industriais podem projetar e dirigir edificações de até 80 metros quadrados. Tá? E Isso. podem realizarem reformas, né, no mesmo artigo, realizarem reformas sem limite de área, desde que não interfiram na estrutura de concreto armado ou metálica da edificação. Bom, isso é o que dizia na lei, né? A resolução, ela amplia isso um pouco, né? Bom, 80 metros quadrados pode ser um metro quadrado com 80 andares, né? Poderia Sim, ser, né? sim.
a grosso modo, né? Então, a resolução ela diz o seguinte, que é 80 metros quadrados com 2 pavimentos no máximo, né? E com qualquer tipo de estrutura, É porque né? Porque a lei lá não referia nada a número de pavimentos, né? nada E disso, aí, né? hoje Daí, eu até fiz o tema de casa, né? E fui me ater bem ao parágrafo da lei, assim, prestar bem sim, sim, atenção, porque aí tem um bem sim, como reformas entre vírgulas, né? E aí isso, gerou isso. as interpretações linguísticas conforme, né, Daí o lá no leitor. CREA o pessoal diz assim, não, não pode fazer fundação, então. Então você contratava um técnico em edificações para projetar a sua casa, né? E depois tinha que contratar um engenheiro para fazer a fundação, seja ela de sapata corrida, de radier, ou de microestaca, ou seja lá do que for, né? Então é inviável isso, né? E Seria a própria inviável. estrutura, Né? né? Se tiver laje, tudo, né? Isso. Tem que ter um outro profissional. A lei ela diz que o técnico é bastante suficiente para projetar e dirigir, né? Inclusive ele vai especificar o material, ele vai pode orientar de quem se compra, né? Pode dar características técnicas daquele material e tal, né? Naquele projeto de 80 metros quadrados, né? Sim, Ele pode agora fazer uma na resolução ficou bem detalhado, né? Projetar, isso. executar, dirigir 80 metros quadrados até 2 pavimentos, com fundações, com estrutura, né? O projeto com, completo. a, a, as etapas complementares, né, os projetos complementares, que é o hidrossanitário, o elétrico de baixa tensão, telefonia e dados, né? Então ele vai fazer uma casa completa, né? Sim. Também diz a resolução que ele pode fazer uma ampliação de até 80 metros quadrados, desde que ele não utilize a estrutura já existente. Ou seja, ele pode fazer uma outra casa, Pois é, né, encostado. encostada, porque não, né, não poderia usar aquela estrutura já existente. Né? Aí até eu vou te fazer um parênteses já para a gente deixar um pouco mais claro, né? Até vou te dizer, a gente até deu um passo grande naquele dia da palestra e hoje com a live, Sim, porque nós mesmos ainda não temos tudo muito claro ainda, né? De como é que a gente vai fazer essa transição. sim, Porque o que acontece é, sim, como estava posto lá no CREA, né? Os 80 metros quadrados sem estrutura, sem fundações, as nossas matrizes curriculares são feitas assim, né? Então, o que eles sim, veem de sim, estruturas, e a gente conversou bastante isso na reunião aquele dia, né? Só mais para ampliar a discussão aqui para a live, né? O que eles veem de estruturas não é pensando para eles darem conta de calcular. Claro que imediatamente após ter saído a resolução, uma das coisas foi a gente se aproximar para conversar com vocês, entender, vem cá como é que é isso, né? E outra coisa uhum, foi a gente começar então tentar pensar como é que a gente vai dar conta, né? Como é que a gente vai se reorganizar e se reestruturar. E aí, então, só para sim, deixar também claro aí para os alunos, né, que estão assistindo, já vi vários aqui entrando, estão morrendo de saudade, né? Vários comentários aqui. Mas também, assim, que a gente está já trabalhando nesse sentido, né? Já pensando em alternativas para a gente, então, dar conta disso. E também pensando em projetos de extensão para dar conta dos alunos que já se formaram e que não tiveram isso, né? Então, a gente, de alguma forma, eu nem sei se vão ser projetos de extensão, né? Mas, de alguma forma, a gente também está pensando em fazer esse resgate, porque eu também sou técnica em edificações, né? E aí, hoje, se eu não tivesse feito arquitetura, eu já poderia estar, então, me responsabilizando pelo projeto, sim, mesmo sem ter sim, tido a disciplina, né? Então, isso é uma das coisas que mais nos preocupou, assim, né? sim, Então, muito diferente, né, do que alguém possa pensar, assim, a gente não ficou querendo restringir o técnico de forma sim, alguma, né? sim, A gente sim, ficou querendo equalizar para a gente dar conta desse sim, técnico que a gente está formando, né? Então foi esse o nosso maior susto, assim, e até, né, procurar essa aproximação que a gente até achou que podia ter sido para a gente construir isso, mas eu te entendo até na tua fala, da maneira como foi a transição, não tinha outro jeito, é bem isso, né? A gente acaba criando problema para depois criar a solução, né? Mas que é a verdade. gente. Então agora a gente precisa solucionar, porque agora a gente ficou, de certa forma, com o Sim, problema. Isso é uma das coisas que eu queria destacar na tua fala, e a outra, né, que eu também queria que tu falasse um pouquinho mais, é sobre essa, que a gente tem conversado bastante, sobre essa coisa da reforma, né? A gente entende aí um nicho muito grande para o técnico em edificações, né?
essa sim, coisa da sim. reforma, né, até da manutenção, né? Enfim, que é um lugar aí assim que está caindo de maduro, assim, né, para o técnico trabalhar. Sempre esteve, né? Eu não sei até por que que nunca Sempre esteve, se apropriaram exatamente. desse espaço. Né? E parece que tem sei lá, uma magia menor, talvez, né? Porque nunca é olhado com bons olhos. Ah, quanto Talvez. eu posso assinar? Eles sempre se preocupam, né? Quanto eu posso assinar? Sim, Você não tem que se sim, preocupar sim. tanto com responsabilizar, com assinar, você tem que se preocupar no que vocês podem trabalhar, né? Que é muito mais do que Sim, isso, sim, né? Porque hoje sim. eles não podem se responsabilizar por mais que 80 metros quadrados, mas eles sabem trabalhar em um projeto de mais de 80 metros quadrados. Eles até fazem isso Claro, no curso, claro, claro, claro que sendo claro. auxiliado por alguém que se responsabilize, mas eles sabem, né? Eles sabem tomar as decisões, eles sabem várias coisas Uhum, nesse sentido, né? Então também tem que ampliar um pouquinho esse nicho de mercado, né? Que abre então para eles claro. trabalharem. Daí, então, eu queria que tu falasse um pouquinho mais, então, nessas outras coisas, né? Nessas outras atribuições que, então, foram se abrindo com essa resolução, que ali na lei estava só naquele parágrafo tão pequenininho, né? Sim. Sim, a questão da reforma, né, é uma delas, né? Eu queria fazer um parênteses que também vai a esse nível da reforma, mas que Uhum. tu falou ali, que são os cursos de extensão, né? Uhum. E são chamados aqui, até eu estava lendo agora há pouco uma resolução do MEC, né? Que são os, após, não seria uma pós-graduação, pós-técnico, né? Sim, Que é uma uma especialização especialização técnica, de que está nível médio, prevista isso. tá prevista numa resolução do MEC, né? E Uhum. que as escolas precisam dar um pouco de atenção a isso, né? Nós não vamos fazer, né? Não é papel do CFT, mas é papel do CFT apoiar essa iniciativa das instituições de ensino, Claro. né? Então nós estamos tranquilos assim para dar o apoio necessário dentro daquilo que a gente puder nesta parte, tá? Tão necessária, né? Vamos dizer assim, a tornar esses técnicos, né, principalmente os já formados, especializados na sua área de atuação, né? Claro. Importante isso. Sim, a Mas com importância relação à da nossa reforma, parceria, né? A importância da gente estar trabalhando juntos, o conselho e instituição de isso ensino, né? aí, isso aí. Tá? Então estamos abertos a isso, né? Queremos fazer mais isso, só não dispomos de tanto tempo, porque são tantas coisas a fazer que a gente acaba deixando um pouco de lado, tá? Mas com relação à reforma, então, Eu tá? só vou Essa tranquilizar o resolução, pessoal que a gente está recebendo perguntas e logo, logo a gente vai falar, tá? Eu vou deixar tá tu bem, falar essa tá parte aqui, bem. logo, logo já estão chegando perguntas e eu já vou te fazer, só para tranquilizar o pessoal que a gente está ligado nisso, tá? Pode falar. Tá bem, tá bem. Então, a questão de reforma, né, a gente também ampliou aquele parágrafo, né, que não impõe limites à reforma, né? Uhum. Então, a reforma não tem limites. Claro que o profissional não pode, né, não tem atribuição, não está habilitado a mexer na estrutura do prédio. Ele pode fazer a reforma do prédio de 10 andares, mas ele só vai mexer na alvenaria do prédio, ele só vai mexer no revestimento, ele só vai mexer no piso a nível de revestimento, tá? No teto a nível de revestimento. Tá? É, então, essa reforma, né, ele pode se responsabilizar por ela. Né? A execução de uma obra, né, que tenha como projetista um engenheiro ou um arquiteto, ele também não tem limites, ele pode se responsabilizar pela execução. Tá? Então, esse é um mercado enorme, né, que algumas construtoras, né, aqui de Porto Alegre estão se dando conta disso, né, e substituindo, né, um pouco até cruel, mas isso está acontecendo, substituindo o antigo e tradicional mestre de obras por um técnico em edificações que dá uma resposta muito mais efetiva nessa questão. Tá? Claro, a gente Então, sempre fala muito isso, né, para os alunos, na importância deles integrarem a equipe, porque o curso de edificações, ele é diferente, ele é singular ao da engenharia e da arquitetura, claro, dadas as proporções, do que a arquitetura, então, foca mais numa área, a engenharia foca mais em outra área, mas o técnico em edificações, ele tem a polivalência, é uma palavra que eu gosto bastante de usar, né?
Ele certeza. vê lá desde o início, né? Então, da fundação até, eu brinco, né? Do alicerce ao telhado, né? Ele vê Sim, tudo, sim, sim. em todas as etapas, ele vê projeto, ele vê execução, ele faz a prática, né? A gente dá aula prática. Orçamentação. Então, né? Ele coloca o tijolo lá, né? Ele faz, então, toda a parte de ensaios tecnológicos. Obrigada, Daiane, né? Que eu já esqueci de falar ali. Mas ele faz toda a parte, né? Especificação de materiais, a parte de instalações. Então, o próprio nosso TCC, né? Que é o PFA, que a gente chama, que é o Projeto Final de Avaliação, ele tem que fazer uma casa, né? Um projeto de uma casa com todas as partes, né? Então, todo o projeto, o memorial descritivo, então, né? Como é que ele vai executar, a parte de instalações, né? Então, então ele pega todo esse geral, assim, da obra, tanto que a gente tem alunos hoje que são da engenharia da arquitetura, né? Ou são engenheiros e arquitetos que têm nos Sim. procurado para complementar essa formação prática, então, né? Porque eles O mais acabam tendo. pragmático, né? Então, isso a gente fala Exatamente. muito, né? Essa preocupação hoje, claro, a gente está falando um pouquinho em responsabilidades também, né? Mas o quanto eles têm para trabalhar num ambiente colaborativo, né? Com Com engenheiros certeza. e arquitetos, enfim. Eu vou ver umas perguntinhas aqui que chegaram já, até para a gente ir conversando, né? O Danilo de Jaguarão, nosso colega lá, né? Então, o professor Sim. Danilo, já esteve conversando contigo, né? Lá também, com vocês lá Claro, também. claro, Está falando claro. aqui, a valorização da carreira do técnico de edificações é o foco da pesquisa dele de mestrado. E ele vê o quanto o país perde por ter essa visão bacharelesca das profissões. Qual a visão do CFT? Qual o papel das escolas nessa valorização? Ele está nos perguntando isso. Bem, a gente também, na nossa luta, né, um dos objetivos é justamente a valorização da profissão. De que forma? Fazendo com que sejam respeitadas todas as prerrogativas legais do técnico industrial. Tá? Essa é um dos caminhos que a gente segue. Tá? A gente percebe, né, e eu mesmo, na minha experiência profissional como técnico, né, eu tenho formação superior, mas na verdade o meu trabalho sempre foi na área técnica. Eu vivi, me sustentei, né, por 40 anos, até hoje, inclusive, né, com a minha formação de técnico em mecânica. Tá? E eu tive a oportunidade de trabalhar com profissionais de outros países, tá? Particularmente dos países europeus. A gente percebe, por exemplo, que na Europa não existem muitos engenheiros plenos trabalhando. E por que não existem? Justamente porque a valorização do técnico no nível médio é muito grande. Tá? Então, você pega uma obra de infraestrutura, por exemplo, né, com 40 profissionais da França, tá? Foi uma oportunidade que eu tive. Nessa obra, um engenheiro pleno, um engenheiro provisionado, né, que na verdade era um técnico que se submeteu a uma banca e ganhou o título de engenheiro, e 38 técnicos de nível médio. Né? Então, claro que não, eu acho que à medida que se valorize a mão de obra técnica dentro das suas limitações legais, vai ser bom isso para o engenheiro também. Tá? Claro. Porque o engenheiro ele pode fazer tudo isso que a gente faz sem nenhum problema, A mas gente não pode fazer precisa muito mais do concorrer. que a gente faz. A gente não tem que Exatamente. concorrer, a gente tem que trabalhar junto, em equipe, né? É isso. Claro, claro. Então, quando a gente parar de se preocupar muito com as coisas pequenas, que com uma formação intermediária possam ser feitas, vai nos sobrar espaço para a gente fazer coisas grandiosas, né, que Claro, só com uma formação superior pode ser feita. Então a claro. gente vê dessa maneira, né? E é mais ou menos um consenso dentro do CRT-RS, né? Que nós Uhum. precisamos dignificar, né, e valorizar a profissão dos técnicos de nível médio para que eles ocupem realmente o seu espaço no mercado de trabalho, né? Que é tão Mas, importante. mas não para que isso aconteça, não precisa sair o profissional de nível superior, não é eu ou ele. Claro, Né? Somos sim. nós, né? Cada um fazendo as coisas que lhes são de direito, né? E para aquilo que se prepararam para fazer durante Claro. a sua trajetória profissional.
um complementa o outro, né? Arquitetos e Um complementa o outro, exatamente. arquitetos e engenheiros acabam tendo essa rixa também, né? O técnico, o mestre, cada um fazendo o seu papel ali, né? Vai dar um trabalho muito melhor do que se ficar nessa disputa, né? Não precisa... Quando a gente se foca no mundo do trabalho, esta discussão ela se esvai. Sim. Tá? Ela se esvai. Eu trabalhei com grandes engenheiros, com grandes arquitetos, né? Durante toda a minha vida tenho grandes amigos dentro da área de engenharia, né? Até hoje, né? Dentro do CREA, fora do CREA, nas empresas pelas quais eu passei, né? E essa discussão não existe dentro do espaço de trabalho, né? Existe a busca de soluções para resolver questões do próprio trabalho, né? Mas os conselhos, né? E é isso, e talvez a gente inove por isso, né? Lutam muito por mercado de trabalho. Tá? Se nós nos preocuparmos só por valorizar as profissões que estão naquele conselho, a luta por mercado de trabalho vai ser de cada indivíduo, né? Claro. E é uma luta legítima. Claro. Uma luta legítima. Sim. As empresas vão determinar isso pela competência de cada um, né? Claro, cada um desempenhando o seu papel, a sua função, né? Exatamente. A gente sempre fala muito, em educação, essa discussão é muito ampla, né? E eu percebi que tu também comentou, no termo mundo do trabalho, né? A gente prepara para o mundo, porque o mercado, ele oscila e a gente não pode ficar dando conta de mercado. A gente tem que preparar a pessoa para o mundo, né? Para ele mesmo conseguir, como tu diz, né? Então, o seu lugar. Não dá para simplesmente cuspir, né, o que o mercado está pedindo, porque ele está pedindo uma coisa hoje, outra coisa amanhã, estoura uma pandemia, como agora, para tudo, e aí como fica, né? Então, a gente, uma situação que a gente nunca pensou viver, a gente está vivendo, né? Então, a gente tem que dar conta disso, de preparar, né, a pessoa para esse mundo, né? Tá chegando aqui mais algumas perguntas do Adriano, lá, o nosso ex-aluno, né? Formado há pouco, então, foi meu aluno também. Técnico em edificações pode emitir TRT para PPCI? Eu estava em dúvida se era RT, RRT, eu sabia que agora era diferente, né? Mas então é TRT, tá certo, né? Termo de responsabilidade técnica, né? Bom, vamos lá. O CFT emitiu recentemente uma resolução sobre atribuições para a PPCI, né? Para quais os profissionais que tinham e em quais as áreas, tá? Essa resolução, ela vigora em todo o Brasil. O CFT produz resoluções para todo o Brasil, né? Sim. No Rio Grande do Sul, especificamente, existe a chamada Lei KISS. É uma lei que surgiu após em 2013, né? Depois daquela tragédia na Boate Kiss. E quem propôs essa lei foi acho que não sei se ele ainda é deputado, mas era deputado na época, Adão Vilaverde, né? Que casualmente é engenheiro, né? E fez uma lei, né? Na época não existia o sistema CFT, CRTs, então na lei KISS está expresso as palavras CREA, CAL, engenheiro, arquiteto. Tá? Nós consideramos a lei inconstitucional. Tá? E não só nós, os prefeitos também a consideram. Né? Tanto é verdade que a lei previa que até abril do ano passado, se não me engano, todos os prédios no Rio Grande do Sul estariam enquadrados na Lei KISS e isso não aconteceu. Né? 10% dos prédios hoje estão de acordo e o restante não. Então isso é um problema para as prefeituras também. Tá? Nós, bem no início da gestão no CFT, fomos até o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul, que hoje se desvinculou da Brigada Militar, e tentamos de forma administrativa contornar esse problema. Né? Nós tivemos não tivemos êxito junto ao comandante do Corpo de Bombeiros, né? Ele disse que nada podia fazer, porque estava na lei, né? Encarou a questão com um extremo burocratismo na nossa visão. Tá? Bom, nós poderíamos ter entrado com uma ação de inconstitucionalidade da lei, né? O que talvez levasse 5, 10 anos para ser resolvido, isso viria em prejuízo dos técnicos industriais. Então, nós, em conjunto com o deputado, protocolamos na Assembleia Legislativa um projeto de lei, projeto 039, se não me engano, que está tramitando na Assembleia Legislativa para a alteração da Lei KISS, incluindo o sistema CFT, CRTs e os técnicos industriais.
Tivemos em visita ao governador, que prometeu apoio, tivemos em visita ao presidente da Assembleia, que também nos prometeu apoio, né? E pelo que a gente sabe, né, mesmo com a pandemia aí impondo uma série de restrições, parece que a lei está tramitando, vamos dizer assim, bem na Assembleia, né, nas diversas comissões que ela passa antes da votação final. Tá? Então a gente entende, né, que em breve nós vamos ter uma notícia boa para passar para os profissionais, né, mas só é possível isso com a mudança da lei. Né? A resolução foi importante porque com a resolução nós podemos justificar a alteração da lei. Né? Se não houvesse resolução, a gente não teria chegado a esse ponto. Aí, de novo, a gente também teria que adequar, né, as matrizes curriculares, então, né, repensar, porque hoje também na verdade, eles veem muito pouco essa parte de PPCI, até porque é isso, né, eles não... Eu acompanhei um pouco essa transição, porque eu também trabalhei como técnica, né, bastante tempo, muito tempo da minha vida. Depois eu fiz arquitetura e fui conseguindo sobreviver à faculdade de arquitetura como técnica em edificações, né, então eu, como tu dizes bem, eu acho que é isso, né, foi o que me permitiu, então, né, continuar crescendo, e acho que vai muito bem para a gente se encaixar, então, como técnico. Mas aí eu também trabalhei bastante com PPCI e peguei um pouco dessa transição, assim, que foi uma coisa muito louca, essa parte da transição da crise, assim. Nem eles não sabiam direito, ninguém sabia o que estava fazendo, na verdade, né? Porque mudava a lei, saía todo dia, né? O projeto do campus nosso lá em Jaguarão, tem o Michel, que até participou das nossas últimas lives aqui, o engenheiro de lá. Foi uma loucura, assim, ele teve que mudar várias vezes, porque enquanto ele aprovava o projeto, a lei ia mudando. Mas o que eu quero te dizer é que aí, há um tempo, assim, eu me encaixava muito como técnica no tal do projeto simplificado aquele, né? Que era só colocar até 100 metros quadrados, podia colocar extintores e sinalização, e nem precisava ter uma responsabilidade técnica, né? E aí, a gente até quando montou a matriz curricular lá de Jaguarão, que eu participei do processo, né? A gente falava muito em abordar isso, para que era um lugar, então, também que o técnico podia trabalhar, né? Mesmo sem ter grandes disciplinas, então, de PPCI. Então, de novo, né, teria que ser um momento da gente, acho que é válido a gente ampliar também para isso, mas teria que ser, de novo, então, uma aproximação que a gente teria que fazer para ver, então, né, como é que a gente ia dar conta para o técnico atender. Mas é isso, a gente vai crescendo junto, a gente vai ter que ir discutindo e crescendo juntos. Tá? Perfeito. Na nossa opinião, né, os técnicos em edificação, os técnicos de um modo geral, né, todos os técnicos que atuam, de certa forma, com o PPCI, atuavam, inclusive, na época do CREA, né, porque na época do CREA, mesmo não dizendo na lei engenheiro, né, o soldado lá no Corpo de Bombeiros pegava uma RT, que era o documento que ele sempre pegava, e ele não estava muito ligado se era um técnico, um engenheiro, um arquiteto, tal, que estava aprendendo, era um documento que ele aceitava, né? Então, muitos técnicos já atuavam nesse mercado, né? Tinham empresas, inclusive, né? Tem empresas que atuam nesse mercado, hoje tem que contratar engenheiros, né? Para assinar, entre aspas, o documento, né? Então, que a gente considera uma coisa injusta, né? Enfim, acontece isso, tá? Mas a gente imagina, viu, professora, que os técnicos têm atribuição, dentro daquilo que eles já têm atribuição, né? Por exemplo, você vai fazer uma rede anti-incêndio num prédio, né? Bom, o técnico em mecânica já conhece vazão, conhece pressão, conhece altura manométrica, sabe projetar tubulações e tal, ele tem atribuição para isso, porque ele já tem atribuição para fazer sistemas hidráulicos, né, com motobomba, etc. e tal, né? O técnico de edificações, bom, precisa botar 2 corrimões na escada em vez de 1 e tal. O técnico de edificações já tem atribuição para fazer isso, né? Já teria atribuição para fazer isso. Então não se inventaria alguma coisa. O que precisa realmente, né, é toda a questão burocrática que envolve o projeto de PPCI, né? A documentação, as normas que os bombeiros se utilizam para isso e tal. Então, isso que precisaria ser incluído, aí, possivelmente, nos currículos, né? Para que o técnico tivesse um pouco mais de facilidade nesse aspecto.
porque a gente teria que alinhar, né? Porque, por exemplo, um mesmo projeto contempla várias coisas, né? Contempla a bomba, Sim, sim, contempla o corrimão, contempla, né? Então, como é que a gente vai... Acho que tudo é uma questão disso, da gente se aproximar, dialogar e afinar, né? Mas a exatamente, nossa preocupação exatamente. sempre é essa, né? A gente não quer, de forma alguma, restringir, a gente quer mesmo que o nosso aluno trabalhe muito e Sim, acredita muito nisso que tu falou, tem lugar para todo mundo, né? Mas a gente se sim, preocupa sim, muito em dar conta desse profissional que a gente está largando, né? Então, não dá para a gente sim, largar sim. com um título aí, né? A gente te ensina aqui, te dá o Ah, diploma e agora tu te vira, né? A gente tem uma sem preocupação dúvida, muito sem grande. dúvida. E até Acho que é uma uma outra maldade pergunta. com o aluno. Isso! Até uma outra pergunta que o Adriano faz aqui é como é que vai ficar a situação dos técnicos já formados? É aquilo que eu falava antes, né? A gente já pensa em uma especialização, um curso de extensão, não sei bem como a gente vai chamar, né? Mas até Sim, com essa sim, preocupação de dar conta para o que já passou, né? Como é que a gente vai fazer sim, isso? sim, sim. E aí também, voltando um pouquinho ao que a gente estava falando antes, chegou uma pergunta da Dadá aqui, né? A Dadá tá me ajudando aqui, me passando as perguntas, mas tem uma pergunta dela mesma, que é para te esclarecer melhor a questão de executar as obras de qualquer área. Obra nova, o limite é 80 metros quadrados, para reforma é que não tem limite. É isso, que aí a reforma não pode É isso, mexer na estrutura e não tem limite. é Mas obra é nova é isso. até 80 metros quadrados. Quando tu Isso. falaste ali na execução, eu entendi que é tendo uma equipe também, né, de engenheiros e arquitetos, mas trabalhar na execução efetivamente. Só para esclarecer, assim, não que ele vá se Ah, responsabilizar pela execução. Aí ficou, acho que uma dúvida aí. não, tu diz da reforma? Pois é, ficou uma dúvida. Se é obra nova ou se é Não. reforma. Não, da reforma, sempre para aquilo que você tem atribuição, você pode se responsabilizar. Para aquilo que não tem atribuição, não pode se responsabilizar. Tá? No caso de obra nova, pode se responsabilizar pelo projeto e a direção de construções, né, de edificações de até 80 metros quadrados, com no máximo 2 pavimentos. Tá? Então, Isso. e aí pode se responsabilizar assinando a TRT e tudo mais, né, por essa obra. Para a reforma, pode se responsabilizar por reforma de qualquer, de qualquer área, desde que não intervenha na estrutura de concreto armado ou metálica, né, na estrutura, Aí é projeto e no ato execução, estrutural do então. prédio. Uhum. Não, acho que agora ficou mais Aí, claro. não, aí mesmo para a reforma, daí teria que ter um profissional de nível superior, mesmo para a reforma. Hum, Entendeu? Bom, vou precisar mexer numa coluna, numa viga, né? claro, Eu não posso me responsabilizar por isso. Eu tenho que chamar a professora Aline para se responsabilizar por essa importante. parte. É, Bom, importante também. vou quebrar uma parede de alvenaria de vedação. Não é estrutural, posso quebrar. Posso me Claro. responsabilizar. Não, é muito bom a gente tirar bem essa dúvida, porque mais reforça isso que a gente vem falando, né? Que o trabalho em equipe é tudo, né? Ele vai poder trabalhar, Sim, mas vai sim, trabalhar junto com a sim, equipe. Tá chegando uma pergunta sim. aqui que eu até não vi nada no decreto nem na lei, mas é importante, né? Que é do Bernardo, lá o nosso professor, eu acho que é do escritório dele. Os técnicos podem fazer licenciamento ambiental? É, qualquer profissional, na verdade, a legislação brasileira é assim: qualquer profissional pode fazer licenciamento ambiental. As leis que tratam de licenciamento ambiental, elas não falam especificamente num profissional. Tem que conhecer a legislação. Tá? O licenciamento ambiental é uma atividade multidisciplinar. Não depende de um engenheiro, ou de um técnico, ou de um arquiteto, ou de um biólogo, depende de um grupo de profissionais, né? É, que vai envolver certamente o biólogo, o engenheiro, o técnico e tal. Quem encaminha o processo de licenciamento ambiental pode ser qualquer um desses profissionais. Não sabia disso. Eu tenho lido muito sobre isso, né? Porque Só no baseado na conselho, legislação. no conselho estão registrados, por exemplo, técnicos de meio ambiente, né? Então havia dúvidas sobre isso, né? Então Tá, mas um técnico consultamos. em edificações poderia também, nesse caso? Não, Não. não, nesse Ah, caso sim. não. É, então teria Tá? que ter a sua O formação, técnico então. de edificações pode ter responsabilidade sobre a disposição final do entulho da obra, por exemplo. Uhum. Ah, Tá? sim, que é Mas não o pode. PRS. É a parte dele, né?
Uhum. que é a Da parte obra que dele. ele está se responsabilizando pela execução, ele também Exatamente. faria essa parte. Sim, isso Está é o que. fazendo o seu projetinho lá de 80 metros quadrados e tal, tem bota fora da obra, né? Se ele largar em qualquer lugar, ele é responsável por aquilo. Então É ele porque a vai. própria lei até fala também, lá, esmiuça lá no artigo, que pode demolir 80 metros quadrados. Sim. Também não, né? Para esse Isso, vai ter intuito. que fazer o plano de gerenciamento de resíduos. Te entendi, acho que ficou perfeito. Exatamente. Aqui tem uma pergunta agora que até estou vendo na tela de um ex-aluno lá de Jaguarão também, o Uruguai, né, o Fabiano, tudo bem, Fabiano? Que ele pergunta se os 80 metros quadrados são os 2 pavimentos somados ou a área ocupada no terreno. Acho que é importante também a gente poder explicar isso, né? São os 80 metros quadrados somados, né? Como se fosse Somado, 40 embaixo, 40 mais 40 em 40, cima. né? Isso, 40 40 mais mais 40, 40. 60 mais 20, sei lá, né? Mas é isso. É. A área, O, né? A área da. o que fica uma dúvida agora é uma dúvida minha, até eu que estou aqui vou passando a minha dúvida na frente dos outros. É nessa função da ampliação que tu estava falando antes, né? A ampliação, desde que não usa a estrutura, pode fazer mais 80, né? Sim, isso. Só que, por exemplo, a prefeitura, quando eu vou aprovar o projeto, se eu estou dentro do mesmo terreno e eu faço 80 mais 80, ele vira 160. Como é que fica isso? Sim. Vai ter que Aí eu não posso regularizar. mais. Ou eu posso? Não, pode. Porque a regularização não tem limite. É, a regularização, se você observar, tem um artigo da, no, da, Tem. da resolução Uhum. que não impõe limite na regularização, tá? Não impõe limite, tá? Porque a regularização é o seguinte, é um prédio que está construído, né? Está em operação, está funcionando e tem que ser regularizado para efeitos de cobrança de impostos, para efeitos de Sim. inventário do próprio município, né? Inclusive agora tem uma lei aí federal que está impondo toda uma reorganização urbana e tal, com a regularização desses imóveis aí que foram construídos em área verde, etc e tal, né? Para dar até o sentido de posse àquele cidadão ali, né? Isso na resolução, né, tá claro, assim, não há limite. O Uhum. que é as prefeituras, tá? Nas prefeituras, normalmente, quem trata desse assunto é um engenheiro ou um arquiteto, Sim. tá? E há um certo corporativismo por parte desses profissionais, tá? Eles alegam o seguinte, né, que você vai fazer, por exemplo, uma regularização de um prédio de 200 metros quadrados, né? Um exemplo, né? Uhum. E teria que dar um laudo também da integridade Estrutura. física desse, Uhum. desse imóvel, né? Isso. Bom, a gente sabe que, mesmo quando o engenheiro ou o arquiteto, e se eu estiver errado, a senhora, por favor, me corrija, tá? Tá. Mesmo quando o engenheiro ou o arquiteto vai fazer esta avaliação é empírica, né? Porque não há nenhum ensaio destrutivo, não há mais essa condição, né? Esta avaliação é baseada numa inspeção visual, tá? E na experiência profissional de cada um, que tanto pode ser do engenheiro quanto pode ser do técnico, tá? No passado, inclusive, não era nem um dos dois que fazia, era um cara que vendia imóveis, né? Era o corretor de imóveis, né? Uhum. Então, nós defendemos, né, o cumprimento da resolução, estamos argumentando com a maioria das prefeituras não tem colocado empecilho, mas algumas têm sido mais criteriosas nesse sentido. Tá chegando uma pergunta aqui, então, até se for mais de 2 pavimentos, se for um edifício, se for só Não, não, regularização, não, não. Sim, a regularização a só da regularização área. sim, vai fazer a Porque inspeção visual da estrutura. isso, É exatamente. meio arriscado também, a gente entende isso, né? Porque também, de novo, eles não têm essa visão toda estrutural, assim, né? Que o engenheiro tem também, assim, né? Que estuda para isso, né? Sim, Talvez nem sim, o sim. arquiteto não tenha tanta também só Sim. inspecionando visualmente. Então vamos lá, eu entendo o argumento, né? Uhum. Compreendo o argumento, acho que tem base científica no argumento, tá? Tem uma resolução, né, que foi
as resoluções, né, e as normas têm erro, podem ser submetidas a revisões e tudo mais, né? Eu acho que este assunto deve passar por uma discussão, né, porque a própria Lei 13.639, que criou o sistema fiscalizador, ela diz que quando há impasse entre dois conselhos que atuam na mesma área, eles devem sentar e conversar e decidir. Tá? Pois é, Então, acho que isso vai agora. acabar acontecendo aí, tá? Os técnicos também têm muita consciência da sua, porque todo profissional, todo cidadão, né, na verdade, tem que ter essa consciência, né? Então, nós não tivemos nenhum caso, assim, do cara... tudo casa, né, porque normalmente os prédios, eles não... a regularização, eles estão documentados, né? O que acontece mais em termos de não regularização são casas, né? O cara faz uma casa de 50 metros quadrados e daí ele faz mais 10 arranjos e tal, e quando vê a casa está com 150 metros quadrados e ele não... Aí passa o Claro, fiscal da prefeitura e diz, não, mas... seria talvez afinar um pouquinho melhor isso, né? De como é que é essa estrutura. Eu Isso, entendo o que tu quer dizer. Tá todo mundo me isso. xingando aqui, porque sabe que eu gosto de falar muito, me dizendo que vai acabar o nosso tempo, porque em 1 hora Que o eu falo Instagram muito também, corta a live. então... Então juntamos dois aqui que estão gostando, a conversa tá ótima, eu por mim ficava aqui, né? Mas então acho que a Tá gente vai ter que certo. encaminhar, assim, te agradecer muito, tá? Por essa participação, foi uma conversa muito legal. Sim, Tem muito mais coisa até naquele nosso roteirinho ali que a gente queria falar, né? sim, professor. Mas então eu acho que tu podia passar um contato aí, até se tem alguém em Pelotas que possa se referir, né? Um contato para o pessoal ver como é que se cadastra, como é que acessa, assim. Então, de antemão, já te agradecer muito pelo convite, assim, dizer que foi muito legal, que a gente vai te chamar de novo para ir lá, tá? Eu acho que a gente, né, Estamos à continuar essa disposição. aproximação, né? Então, lá no YouTube, eu vou ver se a gente consegue colocar um link para os documentos que a gente conversou aqui também. E aí, Sim. alguma pergunta que o pessoal quiser fazer, pode fazer e passar que eu te encaminho, né? Acho que pode fazer lá Pode diretamente. fazer, a gente Então, eu responde aí queria que tu todas as passasse um perguntas. contato, assim, aí, para a gente poder finalizar. Tá. Assim. Para que a gente, para o profissional, ele pode entrar em contato por e-mail, né? atendimento@crt.rs.org.br. Uhum. Esse é o Tá. contato, tá? As perguntas podem ser encaminhadas para lá, a gente responde todas, às vezes demora um pouquinho, mas a gente sempre responde, né? Também quero agradecer a oportunidade, né, que vocês nos dão. O CRT precisa dessa exposição, né? Principalmente vinculado a instituições tão sérias quanto o IFSU. Que bom. Agradeço muito a Vamos minha continuar com a nossa participação. parceria. Eu queria agradecer também a presença de todos aí que eu estou vendo passar aqui, não estou conseguindo comentar. Tem um aluno que estava de aniversário hoje, o Otávio, pediu para me mandar os parabéns para ele, eu não esqueci. Tem vários alunos ali que eu vi, fiquei com vontade de comentar também. E aproveitar para chamar, então, para a nossa próxima live, tá? Na semana que vem a gente tem também uma live daí com o professor Platão e o arquiteto Mário Colares, que vão falar sobre casas em painéis GPS. Vai ser bem interessante, está convidado a participar, se quiser. Então, toda terça, então, às 7h30, a gente tem lives assim. Então, te agradecer mais uma vez, né? E dizer que a gente vai te incomodar bastante, eu já tenho te incomodado desde lá do início, né? Então, e a gente Estamos à vai... disposição. E nos colocar também à disposição de participar dessas discussões, né? Quando vai buscando novas atribuições, esclarecer novas atribuições, para a gente trabalhar já em parceria desde o início da discussão, assim, eu acho que só vai enriquecer para todo mundo, né? Então, Sim, muito nós temos um obrigada. assunto que estamos devendo para vocês, que é do técnico em restauração, tá? Mas estamos Pois é, não examinando o consegui assunto. nem entrar ainda um pouco nesse assunto aí, mas é isso, não se esgota, né? Eu acho que é para aproximar mais a gente ainda assim e te agradecer mesmo, então. Muito obrigada, Tá bem, então, professor. tá? Muito obrigado. Bom, obrigada, Tá tá? bom. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau.